tarde. Vamos para a nossa análise sistêmica de hoje. Esperando vocês entrarem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que essa minha câmera aqui. Deixa eu. Ai, desculpa aí. Pronto, olha, agora ficou bem melhor. Né? A câmera não estava muito boa. Voltei. Quanto tempo que eu não estou aqui fazendo live pra vocês, né? Eu até tava comentando isso terça-feira. Então, em outubro eu mudei de casa, eu fui pra uma outra casa, até eu chegar aqui na casa que eu estou hoje. Então, eu acabei... Deixa eu deixar mais certo aqui. Boa tarde, Rose. Eu acabei, né, não conseguindo fazer. Eu terminei de abrir minhas coisas da mudança no meio já de... Meio não, já era mais, era acho que dia 20 de janeiro. E aí, né, agora consegui colocar tudo em ordem, estou já no meu ambiente. Passou o carnaval, né, então acabou o carnaval, o ano começa de verdade. Então, vamos voltar para as lives. Então, só alguns recadinhos aqui. Toda terça-feira eu estou dando uma aula gratuita dentro do Meet, tá? Então, essa é uma aula bem profunda, é um treinamento mesmo. Então, se você quer receber a aula, ter acesso a essa aula ao vivo, entra no grupo, lá na bio tem o link do grupo, você pode entrar lá no grupo que tá lá, que aí na terça-feira eu mando, né, o link da aula, você entra, faz a aula comigo, tá sendo bem legal. Na quinta-feira a gente tem análise sistêmica, então toda quinta-feira, meio-dia, aqui no Instagram, eu vou fazer, né, essa análise. Eu já fazia essa análise no ano passado, então é um presente meu para vocês. Você enviar a sua história e eu fazer uma análise do que pode estar acontecendo aí. Vou deixar também lá, você pode me mandar a sua história no meu e-mail. O e-mail é camiladecarvalhoramos@gmail.com. Então lá você pode contar o que está acontecendo aí, contar a sua história. Eu recebo essas histórias e eu escolho e trago aqui, né? Conforme vai chegando, eu vou lendo e vou trazendo aqui para vocês essas histórias. Então, mande, se você quer que eu analise, mande. E no sábado, às 9 horas, a gente tem meditação ao vivo. Então, também já fazia no ano passado essas meditações ao vivo aqui com vocês, que é bem legal. Uma forma realmente da gente se aprofundar, da gente tocar naqueles lugares que a mente às vezes não alcança. É durante uma meditação que a gente consegue chegar nesses lugares. Então, sábado, 9 horas, vamos meditar juntas ao vivo também aqui no Instagram, tá? Então, esses são os recados, já deixa na agenda. Terça às 20 horas, quinta-feira, meio-dia e sábado às 9 horas temos um encontro pra gente se aprofundar, pra você sair mais consciente. A consciência, né, o que faz a gente se movimentar, faz a gente se transformar. E hoje aqui eu vou trazer a história de uma analisada e aí junto a gente vai analisando. Por que eu faço isso? Primeiro, né, uma forma de honrar vocês, né, de ajudar de alguma forma aqui. E a história de uma ajuda tantas outras, né? Nós temos dores muito parecidas, apesar das vezes serem histórias diferentes, as emoções são parecidas, né? As emoções humanas são as mesmas, não tem alguém que só sente, só aquela pessoa do universo vai sentir aquela emoção. Todos nós temos emoções comuns, né? Então, mesmo que a sua história seja diferente da história que eu vou contar aqui hoje e analisar, tome para si, né, a consciência, como essa história fala um pouco da sua, fala um pouco das coisas que você sente, tá bom? Então, a gente vai começar, eu vou lendo, e aí vamos ver como é que vai ser, se eu vou ler e vou quebrando e já explicando, ou se eu vou ler tudo e depois eu vou sentindo aqui, e aí a gente vai conversando. Lembrando que, então, se você quer que eu analise a sua história, pode mandar pra mim, tá? Pode mandar com detalhe mesmo, não tem problema. Pode fazer textão, porque quanto mais detalhes, mais eu consigo entender o que tá acontecendo aí pra poder te ajudar. Então, pode mandar no meu e-mail, camiladecarvalhoramos@gmail.com. Pode colocar lá com um assunto
faça a minha análise ou análise sistêmica, quero ter a minha história analisada, e aí me manda que eu leio essas histórias e trago aqui na quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para a história, né? Eu não vou identificar, então, mais uma coisa, né? Se você quer ter a sua história analisada, fica tranquila que ninguém vai saber que é sua, você vai saber, porque eu vou ler e você vai saber que é sobre você, mas as outras pessoas não sabem. Então, a sua identidade aqui tá garantida, ninguém vai saber, tá? Oi, tudo bem? Então, vamos lá. Eu queria dividir um pouco do que eu tenho sentido, porque está difícil guardar tudo para mim. No amor, parece que eu estou sempre vivendo a mesma coisa, mesmo quando a pessoa muda. Sempre acaba entrando em relações onde eu dou muito e recebo pouco. Eu tento, insisto, faço o possível para a relação funcionar. Mas, no fim, eu sinto que estou sempre sozinha, mesmo acompanhada. É uma solidão que não faz barulho, mas que me machuca. Bom, então aqui a gente já vê algumas coisas. Primeiro, estou sempre vivendo a mesma coisa. Sempre que a gente diz que as histórias se repetem, ela fala, né? A pessoa muda, mas a história é a mesma. Existe algo sistêmico. Tudo que você fala, bom, peraí, é sempre o mesmo tipo de pessoa, sempre a mesma coisa que acontece. Eu sempre sou rejeitada, a pessoa sempre não me escolhe, eu sou sempre traída. Ou seja, isso está se repetindo, existe algo maior, existe algo sistêmico. Então, se você percebe que as coisas estão se repetindo na sua história, existe algo por trás disso, tá? E aí ela fala o quê? Que as relações dela são... ela falou aqui, cadê? No amor parece que eu mesmo sempre acaba entrando onde eu dou muito e recebo pouco. O que isso mostra já? Desequilíbrio nas relações. As relações, para elas funcionarem, para que elas sejam saudáveis, para que elas tenham força, é preciso equilibrar. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. E aí a gente vai entender por que ela desequilibra as relações, mas entenda, leve isso também. Quando você, por algum motivo, e ninguém desequilibra porque, eu quero doar demais aqui porque eu sou muito legal. Existe algo por trás disso, então não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então aqui a gente vai entender, como eu falei, o porquê essas relações estão desequilibradas, mas sempre que existe desequilíbrio, sempre que você percebe que você está doando muito, essa relação, ela tende a terminar, ela tende a não ter força. Ela não vai ter força, porque o outro, ele vai ficar sobrecarregado. Eu falei isso na aula de terça-feira. O outro, ele sente que o que ele tem para entregar não tem valor. Porque você quer doar, mas você não quer receber do outro. Então, o que o outro sente? Lá na alma dele, o que eu tenho não é importante, então por que eu vou ficar aqui? Não vou. E inconsciente, ele se afasta. Ele tende a ir embora, ele tende a não ficar, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Tenho 34 anos. Já me envolvi algumas vezes, mas nunca senti que realmente ocupei um lugar de parceira. Ou eu corro atrás demais, ou o outro some, ou eu viro quase uma mãe na relação. Isso me cansa, porque eu sinto que eu perco um pedaço meu toda vez que eu tento segurar alguém. Bom, então aqui o que ela fala é exatamente isso. Existe um desequilíbrio. Onde ela está nesse lugar? Realmente, no lugar de mãe. Ela só está doando. Quem fez isso? A mãe. A mãe deu vida. A mãe se doou para aquele filho. A mãe cuida. A mãe entrega aquilo que ela tem. Ela alimenta. Esse é o lugar de mãe. Quem que ela está atraindo? Um filho. Então, ela que mesmo já deu a resposta, né? Ou eu sempre tenho que ficar... Ela não tá no lugar de parceria, né? Então, primeiro que ela fala assim... nunca eu realmente ocupei um lugar de parceira, porque ela não está no lugar de parceira. Ela está no lugar de grande, de mãe, de maior. Então, parceria aqui.
Parceria aqui, duas pessoas do mesmo tamanho, iguais dentro daquele relacionamento. Se eu faço demais, eu vou ficando grande, o outro vai ficando pequeno. O que isso vira? Uma mãe e um filho. E aí, como eu falei, essa relação não tem força. Olá, Marta, boa tarde, Keila, Du. Tá fazendo sentido até aqui, tá dando pra entender que, assim, se eu pudesse, né, se, por exemplo, ela estivesse aqui dentro da sessão, eu já entenderia que, bom, onde que tá a questão aqui? Ela tá desequilibrando as relações. E se ela está desequilibrando as relações, essa relação não tem força, como eu falei, ela tende a acabar. E aí, o que a gente vai entender? Mas por que ela tá desequilibrando as relações? O que tem lá na história que faz com que ela vá lá pra relação já desse tamanho aqui, já grande, querendo doar? Por que a gente quer muitas vezes fazer isso, né? Porque as mulheres vão desse tamanho. E é o que a gente vai entender, tá bom? Teve um relacionamento, continuando, teve um relacionamento específico que me marcou muito. Fiquei quase 2 anos com alguém que dizia que me amava, mas nunca estava realmente presente. Ele não me traía fisicamente, mas emocionalmente eu me sentia sempre em último lugar. Eu vivia tentando adivinhar o humor dele, evitando conflitos, aceitando migalhas. Quando terminou, eu senti que tinha me perdido completamente. Então, se não sei, né, detalhes dessa história, desse término, mas se eu pudesse aqui dar, né, a minha opinião, a relação já acabou por conta do desequilíbrio. Já estava desequilibrada, né? Ela já foi para essa relação no desequilíbrio e essa pessoa se afastou. Eu vivia tentando adivinhar o humor dele, evitando conflitos, aceitando migalhas. Ela ali, né, não ocupa o lugar dela de parceira mais uma vez. Então quem que tem que adivinhar? Pensa, quando a criança é pequenininha, um bebê, exemplo, um bebê que não sabe falar, né, não sabe se comunicar, não sabe dizer aquilo que tá sentindo, a mãe precisa adivinhar. A mãe precisa adivinhar o que aquela criança precisa. Quando ela ainda não tem condição de dizer aquilo que ela precisa, ela não tem maturidade emocional. Aqui, um adulto é conversa, é diálogo, é dizer, olha, eu sinto isso é importante pra mim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Essa é uma relação entre adultos. Então, né, mostrando já esse desequilíbrio e o que ela vive aqui como esse lugar de grande, de maior. Aí ela vai contar um pouquinho da família dela, então a gente vai chegar na causa. Como eu disse, o que acontece lá na relação já é consequência, não é causa. O que acontece lá já é consequência do que você tá trazendo lá da sua história. E aí desemboca, né, vamos dizer assim, no tipo de relação que você vai ter. Por isso que a solução não está na relação. A solução está em olhar e entender a sua história. Entender, tá, eu faço assim porque aconteceu isso. Não como uma justificativa, então é assim, eu vou ser sempre assim, porque isso acabou. Não por isso, mas para a consciência. Entendi por que eu me dou demais. Entendi porque eu sou a mãe ali. Eu entendi porque eu atraio esse tipo de pessoa. E aí você tem poder de mudança, né? Tem poder de transformação. Então vamos lá. Na minha família as coisas nunca foram simples. Meu pai sempre foi muito ausente. Meu pai sempre foi muito instável, emocionalmente ausente. Ele podia estar em casa, mas parecia longe, como se eu estivesse sempre tentando chamar a atenção dele. Acho que cresci com essa sensação de precisar merecer afeto. Então, estão chegando
uma criança, uma menina que quer a atenção do pai, que busca o amor do pai, esse pai não está disponível para ela. Pelas dores dele, provavelmente esse pai também tem suas questões, tem suas dores, deu aquilo que tinha, mas essa menina acha que precisa merecer amor. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer muito, então, porque aí esse pai vai olhar para ela, aí esse pai vai amar ela. Então, provavelmente, ela não conta aqui de outras áreas, mas sou capaz aqui de apostar. Muito crítica, consigo, querendo ser perfeita, se cobrando para nunca errar, porque ela entendeu que ela precisava ser algo para merecer amor. Ela não podia simplesmente ser quem ela era. Por quê? Porque o pai ali não olhava. E ela estava buscando esse amor do pai. E se o pai ali não está disponível, o que a criança pensa? Ela não pensa assim, ela não tem a maturidade de pensar, bom, meu pai aqui, ele não tá me dando aquilo que eu quero, porque ele tem as dores dele, né? Claro. A criança vai entender assim. O problema sou eu. A criança tá no centro ainda. Ela acha que é sobre ela. Então, ela vai achar que se o meu pai não me dá, eu que preciso ser melhor. Eu que preciso fazer mais. Eu que preciso mostrar que eu sou digna desse amor. E aí é assim que ela está indo para a relação. Então, eu tenho que fazer muito para eu ser digna desse amor. Eu preciso merecer, eu preciso me esforçar. Só aquilo que eu sou não é suficiente. Vamos continuar. Minha mãe é forte, mas carrega muitas dores. Ela sempre segurou tudo, mesmo quando estava esgotada. E olhando para ela, eu percebo o quanto eu copiei esse comportamento de aguentar. Na família da minha mãe, tem muita história de abandono. Meu avô deixou tudo para trás do dia para a noite e a minha tia viveu anos presa num casamento onde ela era desvalorizada e humilhada. Parece que as mulheres da minha família sempre tiveram que se virar sozinhas emocionalmente. Então, mulheres fortes, né? Mulheres que acabaram sendo abandonadas, um vô que vai embora, uma tia, né, que também ali não tem um bom relacionamento, a mãe, então, entenda que essa mãe já escolhe um homem que não está disponível emocionalmente. Então, como ela fala, né, o pai ausente, apesar de estar lá, mas emocionalmente, né, é um homem que está distante. A mãe, olhando a história da própria mãe, então da avó da analisada aqui. Uma avó, né, que foi abandonada. Uma mãe que enxerga esse abandono, enxerga essa ausência. O que ela faz? Já busca um homem que também está emocionalmente ausente. Então aqui, por mais que exista, né, esse lugar lá atrás, né, copiei o comportamento de aguentar, enfim, eu vejo mais como uma repetição de padrão por conta dessas histórias. Então, mulheres fortes, mulheres que são abandonadas, buscando, né, até então de forma inconsciente, homens que também estão emocionalmente indisponíveis. Está aí o padrão, está aí a causa. Eu sinto que isso tudo me marcou de um jeito que hoje aparece nos meus relacionamentos. Tenho medo de ser rejeitada, medo que a pessoa vá embora, medo de não ser suficiente. E ao mesmo tempo, morro de vontade de viver um amor bom, seguro e leve. Só que ainda não sei como fazer isso. Vim te procurar porque eu quero entender o que está por trás disso tudo. Quero entender por que eu repito tanto, por que eu me perco, por que parece tão difícil confiar e ser cuidada. Obrigada por ouvir. Espero que você consiga me ajudar a enxergar o que eu ainda não entendo sozinha. Então, esse foi o relato dela. Já fui trazendo aí, né, algumas
algumas reflexões para vocês que pode ser que isso seja a sua história também, como eu falei, às vezes não exatamente dessa forma, mas com sentimentos muito parecidos. Então, como que eu mudo isso? Entendendo, dando lugar para a história. Onde começa? Lá na história da avó. Então, olhando para essa avó e dizendo: vó, sinto muito. Eu sinto muito pelo que você passou, eu sinto muito por você ter sido abandonada, eu sinto muito porque você precisou ser forte para dar conta disso. Num tempo em que não eram os tempos de hoje que a gente pode fazer uma terapia, que a gente pode ler um livro, que a gente pode ver um vídeo no YouTube, que a gente pode entender. Então a avó carregava a dor dela, fez o que pôde de acordo com a história dela. Tudo bem, vó, essa é a sua história. Eu honro, eu dou lugar, mas por favor, me abençoe se eu tiver uma história diferente. Me abençoe se eu for feliz no amor agora. Eu sei que você não pôde, vó, mas por favor, permita, me abençoe para que eu seja. O que você está fazendo? Você está dando lugar para a história dela, entendendo que é a história dela, mas podendo fazer diferente. Para sua mãe, né? Aqui poderia ser para sua mãe também, mas como eu falei, começa na avó. Então vamos lá na causa, né? Onde isso começou? É a história dela. E mesmo diante de toda a dor que ela passou, de todo o sofrimento, o mais importante, esses dois seres, né, esse homem e essa mulher fizeram. Deram vida para sua mãe, que te deu vida, e graças a essa vida você está aqui. Então, além da dor, maior do que a dor, é a vida. A união deles, que foi um sucesso, porque deu vida, gerou vida para o mundo. E isso é quando você coloca na balança, a vida sempre vai pesar mais. E aí entenda que, né? Então a gente foi lá na causa. A causa é vó e vô vai embora, abandona, dor da avó, inconsciente. A mãe carrega a mesma dor, encontra um homem que também está emocionalmente indisponível. Fica, né? Diferente do vô, que tá indisponível e vai embora, abandona, esse pai tá indisponível emocionalmente, ele tá presente fisicamente, mas emocionalmente não tá lá disponível. Então essa mãe já repete e escolhe esse homem. E aí dar lugar também da mesma forma pro seu pai. Pai, eu entendo. Você também carrega as suas dores. Mas você me deu o mais importante, você me deu tudo que você tinha. Independente se eu fizesse mais ou se eu fizesse menos, o amor ia ser o mesmo. E sair da ilusão de, se eu fizer mais, então eu vou ser amada por ele. Eu vou ser vista por ele. Porque não faria diferença. Mais ou menos, o que ele te deu ia ser igual. Isso não é sobre você. É sobre ele. É sobre a criança interior dele. Então, olhar para o seu pai e dizer, pai, você me deu o suficiente. Você deu tudo que você tinha. E aí você não vai buscar no parceiro receber aquilo que faltou. Receber aquilo que você queria ter recebido do seu pai e não recebeu. Receber aquilo que a sua avó queria ter recebido do seu avô e não recebeu. Porque você entende o lugar. E entende que por mais que esse outro ser humano que se você encontrar te desse tudo que ele tivesse, mesmo assim você não ia achar que seria suficiente. Porque não é sobre ele. É sobre uma dor lá do passado. Então, é isso. Fez sentido para vocês? Me conte se fez sentido, se vocês têm alguma dúvida.
Eu vou tirar uma cartinha pra gente fechar essa análise de hoje. Espero que tenha feito sentido. Sim, que bom, Lu. Tenha feito sentido para vocês, tenha feito sentido para analisada. Repetindo, quer me mandar sua história? Pode mandar no e-mail, tá? Camila de Carvalho Ramos @gmail.com. Coloca lá como assunto: quero minha história analisada, ou analisa minha história, algo relacionado à análise para eu saber. E eu vou trazendo então toda quinta-feira, meio-dia. Estou aqui para fazer essa análise para vocês, para expandir mais a consciência, essa análise gratuita. Eu gosto de fechar, assim como eu fecho as minhas sessões, sempre com uma cartinha pra gente levar. A cartinha que saiu foi: você pode se perguntar agora, isso ajuda ou atrapalha? Traz força ou enfraquece? Então essa é a cartinha de hoje. Essa é uma pergunta de direcionamento. Então, exemplo nesse caso, olha, eu estou nessa relação. Essa relação me ajuda ou ela me atrapalha? Ajuda no sentido, eu tô crescendo aqui, eu tô aprendendo e tá tocando em coisas minhas que tá me ajudando ou não? Essa relação me traz força? Eu me sinto, sabe, me traz força de vida. Eu acho que eu tô me movimentando, eu acho que eu tô indo mais longe. Essa pessoa me faz crescer, sabe? Ou ela me enfraquece? Ou perto dessa pessoa eu me sinto mais fraca? Eu me sinto sem força. Eu acho que ao invés de ir pra frente, eu tô sendo puxada pra trás. E aqui, não que uma relação seja perfeita, porque não vai ser. E eu falo tanto isso, assim, porque quando eu entendi isso na minha vida, isso me transformou, né? Porque eu, por muito tempo, não consegui me relacionar, né? Hoje eu tenho um relacionamento bom, um relacionamento longo, muito bom, muito saudável, só que eu demorei muito tempo. E quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, na teoria fica tudo lindo, né? Você fala, ah, caramba, entendi, é isso. E aí, só que aí a gente precisa ir lá na vida se relacionar. Porque esse outro, ele vai mostrar onde a gente tá. Bom, se eu tô lá, e aí eu percebo que esse outro não tá muito disponível, ou eu percebo que esse outro tem suas questões ali, que eu tô, né, ainda quer ser cuidado e eu tô no lugar ali de mãe. Isso tá falando sobre nós, não tá falando sobre o outro. Então, o relacionamento, ele permite que a gente aprenda sobre a gente. Ele vai mostrar onde a gente tá, o que a gente precisa aprender. Ele vai mostrar as nossas dores. E não que você precise ficar num relacionamento que não é bom, não é isso. O que tá acontecendo aqui que tá falando sobre mim? Olha, eu tô percebendo que eu tô muito insegura aqui. Por que será que eu tô insegura? Será que é meu? Faz sentido? Não, peraí, eu tô insegura, mas essa pessoa é segura. Não, eu tô insegura, mas realmente esse outro, ele tá meio indisponível. Então, sempre traga para si isso, como uma experiência, como o que eu posso aprender aqui. É para isso que as relações servem. Então, quando sai essa cartinha, traz força ou me enfraquece? Eu tô aprendendo aqui? Esse outro me permite aprender mais sobre mim? Eu chego mais longe como ser humano? Que a parceria faz parte, o amor faz parte, a química faz parte, a paixão faz parte. Tudo isso é o que faz parte de um relacionamento. Mas você tá crescendo aí? Tá expandindo como pessoa? Como ser? Então, essa cartinha é uma orientação para você. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó. Isso ajuda ou atrapalha, traz força ou enfraquece. Serve para tudo, é que hoje a gente falou sobre relacionamento, mas serve para qualquer área da sua vida. Ah, eu quero buscar um emprego. Esse emprego aqui, como eu sinto? Vai me ajudar? Vai me atrapalhar? Vai me trazer mais força? Vai me enfraquecer? Então, qualquer decisão que você precise tomar, leve essa cartinha, que vai te ajudar muito.
E pra gente finalizar, hoje eu abri as vagas pro combo pai e mãe. São 2 desafios. Eu chamo de desafio porque, né, são exercícios todo dia, são 5 dias pro pai, 5 dias pra mãe. São 2 produtos separados, mas nesse, né, hoje estamos fazendo o combo, você compra o pai e a mãe, dá pra você, né, trabalhar os dois. O valor é R$14,90. Então você vai ter lá acesso por um ano para você trabalhar a sua relação com a sua mãe, você trabalhar a relação com o seu pai. E hoje eu coloquei mais um bônus, que é uma aula que eu dei, um treinamento que eu dei, os 3 princípios invisíveis que impedem você aí de ter uma relação amorosa. Então, quem comprar, né, o combo pai e mãe, desafio pai e mãe, para você trabalhar tudo que a gente viu aqui, mas na prática, o seu olhar para o seu pai, né, entender a história dele, a gratidão pela vida, a relação com a sua mãe, as lealdades que você pode estar repetindo, que você pode estar trazendo dela. Então, você vai fazendo o seu tempo. Eu sempre falo isso, né? Eu gosto das coisas direto ao ponto. Eu sei, né? A gente vive uma vida aí, tem trabalho, às vezes tem família. Então, são áudios curtos, direto ao ponto. Então, todo dia tem um áudio e tem um exercício, né? Uma reflexão, um exercício para você fazer. E aí, você vai fazendo no seu tempo. Olha, eu quero começar pela mãe. Então, faz lá a sequência. O importante é fazer a sequência, tá? Não vai fazer, um dia eu faço a mãe, um dia eu faço pai, um dia eu faço a mãe, um dia eu faço pai. Não, segue a sequência. Então, eu quero começar pelo desafio mãe. Então, você vai lá, todo dia você vai ouvir o áudio, todo dia você vai fazer o exercício e vai transformando essa relação. Quero fazer o pai, mesma coisa. Todo dia o áudio, um exercício e você vai trabalhando isso internamente. Quando a gente olha para o nosso pai, quando a gente olha para nossa mãe, independente da história fora, independente se seu pai ficou, se o seu pai não ficou, se sua mãe ficou, se sua mãe não ficou, se sua mãe era legal, se ela não é legal, se eles estão vivos, se eles não estão vivos, não importa, porque a gente está olhando para você, o que tem aqui dentro, o olhar que a sua criança teve para aquela relação. E quando você muda dentro, muda fora, que aí é como eu trouxe aqui, né? Você não vai mais projetar na relação o que faltou do pai, o que faltou da mãe, a história delas, a história que a sua avó teve, a história que a sua mãe teve. Você vai parar de projetar isso na pessoa que tá na sua frente. Então, tá lá nos meus stories, comenta a combo, eu já vou te mandar o link, você pode começar hoje mesmo, você vai, como eu falei, você vai ter 1 ano de acesso e você vai receber de bônus ou a aula, né, o treinamento, os 3 princípios invisíveis que impedem você de ter esse amor. Tá disponível só hoje, tá? Então vai ficar lá liberado até hoje, meia-noite. E aí, se você comprar, você vai ganhar a aula. Entra lá, digita combo, vou te mandar o link e você começa. Você pode repetir, eu fiz agora, e daqui 3 meses eu quero fazer de novo, daqui 6 meses eu quero fazer de novo. Você vai ter 1 ano de acesso. Tá bom? Um beijo e te espero.